Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live na nossa série de lives aqui da BTG, né? Daremos sequência à nossa série de lives. Hoje estaremos falando com o professor Carlos Garcia, né? Boa noite a todos. Estamos dando sequência à nossa série de lives, as lives aqui da BTG. Hoje estaremos falando com o professor Carlos Garcia, né? Agradecer ao pessoal que está entrando aí, que está participando. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade para que possamos estar interagindo aqui com o professor Carlos Garcia. Façam suas perguntas. Vamos bater um papo sobre treinamento de goleiro, que é o que a gente gosta, né? Estamos esperando aqui o professor Carlos Garcia entrar. E assim que ele entrar, eu já faço a solicitação aqui, faço o convite, para que nós possamos começar a bater um papo aí bem legal. Agradecer ao pessoal que está aí nos assistindo. Renata dos Santos, David, Fábio Marques, GK Treinamento, Emerson. Agradecer ao pessoal todo aí que está. Boa noite a todos. Vamos aguardando aqui o professor Carlos Garcia entrar para que nós possamos iniciar a nossa live. Quem tiver pergunta, né, pode fazer as suas perguntas, que eu vou estar passando as perguntas aqui para o professor Carlos Garcia. Tá bom? Agradecer ao mestre Jair Bragança, que está aí com a gente, Guilherme Medina, Tânia Mara Vaz, o pessoal todo que está entrando aí. Professor Carlos Garcia entrou aqui. Eu vou fazer a solicitação aqui para que nós... Boa noite. Uma coisa. Boa noite, professor Carlos Garcia. Boa noite, amigo. Como é que vai? Tudo bom? Tudo Prazer participar desta live. É uma honra muito grande, não é? Parabenizando a Associação Brasileira dos Treinadores de Goleiros, não é? Por todo o trabalho, por tudo que fazem pelos goleiros, não é? Por toda a divulgação e todo esse apoio que dão ao goleiro, ao esporte, ao futebol, ao treinador de goleiro. Estou aqui, sabe, meio que apanhando a primeira live, entendeu? Tirei daqui e estava esperando o contato, mas estamos aí à disposição aí, desculpa qualquer falha, qualquer coisa aí. Não, tranquilo, professor. Se eu quiser uns minutinhos aí para ajeitar, para apoiar alguma coisa, o telefone, alguma coisa, aí fica à vontade, tá? Tá bom, eu vou tentar, vou colocar no tripé, que Tá daí bom, eu acredito que fica melhor para angulação. sim, Tá pode bom? colocar que a gente está aguardando aqui. Não sei se ficou bom, tá? Ela ficou de lado. Eu não estou vendo se eu... Ficou de lado? Ficou de lado. Deixa eu ver uma coisa. Teria que ser assim, então. Isso, assim ficou bom. Tá bom, então eu vou ter que levantar um pouquinho mais aqui. Vou ficar com ele na mão mesmo, não tem problema. Vamos aqui, tá me vendo bem? Estou vendo bem, estou escutando bem.
Estou vendo e estou ouvindo bem. Então, tranquilo. Primeiro, agradecer, né, em nome da BTG, do nosso presidente do Palmieri, da nossa diretoria, do Guto, do Isner, professor Jair, professor Marquinhos, o Rômio, o senhor por ter aceito o convite, né, de poder estar participando aqui com a gente. Para nós da BTG é uma honra, né, poder, a gente sabe que nessa 1 hora aqui a gente vai ter muito papo interessante sobre treinamento de goleiro, muita coisa para a gente aprender, né? Então, em nome da diretoria da BTG, eu agradeço o senhor por ter aceitado estar participando aqui conosco de um bate-papo, né? Do bate-papo, que é falar sobre treinamento de goleiro, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente trabalha com isso, e é um papo sempre muito interessante. Olha, eu vou te confidenciar uma coisa, sabe? Tantas vezes na atividade, né, a gente jogando, trabalhando em momentos de decisão, sempre dá um certo nervosismo. E hoje, por incrível que pareça, sabe, uma acelerada, porque o meu agradecimento a todas as pessoas que você citou, meu irmão, o Guto, o Palmieri, enfim, todos da diretoria, não é? E uma responsabilidade, porque é uma realidade hoje positiva, liderança, especialmente pela seriedade das pessoas, pelos seus currículos, pelas suas respectivas histórias dentro do futebol, seres humanos, pessoas. Então, é uma grande responsabilidade. Então, deu um certo nervosismo. E outra coisa, primeira live, sabe? Primeira coisa deu o seguinte, quando eu olhei agora, a imagem com a cabeça para baixo. Sabe? Não, mas essa Então, tecnologia sabe, pega a gente ainda de vez em quando, né? dentro de campo, sabe, eu sei o que vou fazer, é a minha Verdade. casa. Mas aqui eu sou a tecnologia aqui, corcoveia. E dentro de campo para a gente fica mais fácil, é verdade. Muito mais fácil, que isso, é a nossa casa, a gente sabe tudo ali, resolve, mas aqui aperta um botão e daqui a pouco não é, eu estava muito preocupado, sabe? Eu digo, tá, mas ele está me esperando lá, mas aí eu cliquei, estava ao vivo, e em seguida resolveu, o bom é que tudo tranquilo. Fico à tua inteira disposição para esse bate-papo, e o aprendizado, certo, sempre é recíproco. Tem uma coisa que eu tenho um ídolo para mim, fora do futebol, e uma referência para mim dentro, que me trouxe assim, muitas coisas para mim dentro da atividade futebol e treinar goleiro. Então todos nós escolhemos uma luz, um ídolo, uma forma, um conceito, e todo mundo que me conhece sabe que sou um cara, assim, tenho uma admiração e tenho Bruce Lee como um ídolo, um mentor de filosofia de vida, de filosofia de esporte, de filosofia de competição, não é? E ele sempre disse, o aprendizado ele é constante e, acima de tudo, você tem que aprender sempre, com tudo e com todos. E a hipótese recíproca é verdadeira, eu também vou aprender nessa nossa conversa, nessa troca de ideias aqui, de conceitos e tudo mais, com certeza levo daqui todo esse aprendizado nessa comunicação que estamos tendo. A honra é toda minha. Não, legal, professor, obrigado. Vou deixar um aviso aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, fique à vontade, faça essa pergunta que eu repasso aqui para o professor, tá bom? Professor, vamos lá, vamos iniciar. Conta para a gente como é que foi o seu início, né? Como é que foi a sua trajetória de atleta para depois vir a ser treinador de goleiro. Conta um pouquinho para a gente da história do professor Carlos Garcia. Eu comecei, em 1970 foi a primeira vez que eu entrei num clube de futebol profissional. Naquela época era juvenil. Mas em 69, perto da minha casa, né, aqui em Pelotas,
tinha um campinho, e ali naquele campo se reuniam o pessoal para aquele rachão e tudo mais. E eu sempre gostei de jogar na linha, quando era garoto, né? E depois, mas quando ia para o gol, assim, apareciam as defesas, e eu gostei daquela notoriedade, sabe? Gostei daquilo ali. Então, lá no campinho, no rachão, eles costumam botar o cara no gol, os pequenos botam no gol, porque eram todos, né? E aí eu fui pro gol, e lá eu gostava, com muita dedicação, eu gostava de ir em tudo quanto é bola, certo? Eu gostava chute, tudo. E aí fui ganhando aquela condição, e aí surgiu, então, a questão de realmente passar a jogar no gol. Daí surgiu o apelido, porque na hora de escolher, todos, na hora que escolhiam ali, quando foi um dia alguém disse, não, eu quero aquele moreno ali, que voa que nem um passarinho. Pronto. Eu tinha 16 para 17 anos. Nunca mais. Nunca mais. Tanto é que depois, quando foram me convidar para jogar no time, né, ali do bairro, ali, a gente chama o time da zona, o cara chegou lá no apartamento que nós morávamos, né, meu pai militar, e ele chegou, nós viemos aqui procurar o passarinho, onde é que mora? E meu pai perguntou, mas que passarinho? Mas que passarinho? Aqui não mora passarinho, pardal, águia, aqui não mora ninguém. Eu digo, pai, sou eu, pai. Mas de onde é que tiraram isso, pai? Ele falou, passarinho. E dali a coisa foi ganhando corpo, daí eu fui para o Juvenil do Pelotas, do Juvenil do Pelotas em 74, aí eu fui para o Grêmio Esportivo Brasil, do Grêmio Esportivo Brasil, o Grêmio Atlético Farroupilha, Pelotas, São Paulo de Rio Grande, não é? E depois Rio Grandense. Mas eu tive uma situação, já que estamos falando começo e tudo, sabe que todo goleiro gosta, a gente sempre tem uma predileção para jogar no ataque. Então, quando foi 73, mais ou menos, eu comecei a jogar na linha. E levei jeito, e comecei a fazer muitos gols aqui no Amador. Tanto é que começou a correr uma certa reputação. E aí alguém disse, olha, o Brasil está fazendo teste, ele vai estar preparando tudo para o ano que vem, e estão fazendo testes, vão manter alguns profissionais, e, por que não vai lá fazer um teste? Eu fui lá fazer um teste como centroavante. Eu tenho fotografia, eu tenho uma carteira, e como a gente aproveita tudo nessa vida, eu tive 2 anos como centroavante, 74, 75. E depois aprendi muita coisa que eu levei para o gol dessa experiência. Essa experiência são 2 aqui no Rio Grande do Sul, que saíram da linha para o gol. Tem um goleiro aqui chamado Mandarino, certo? Que era meia direita, foi para o gol, um grande goleiro, hoje é inspetor de polícia. E eu que saí, não é? Joguei como atacante no Grêmio Esportivo Brasil, contrato, tudo. E dali a 2 anos, 76, resolvi voltar para o gol e também assinei contrato. Bom, daí eu não troquei mais, né? Não inventei mais. Mas para a questão de treinamento de goleiro, eu aprendi a bater na bola com um treinador já saudoso hoje, Joaquinzinho. É aquele mesmo que iam trocar ele pelo Pelé, teve aquela história, né? Isso é fato. Mas na verdade era uma troca de estágios. E era um grande jogador. Ele jogou São Paulo, Internacional, Seleção Brasileira, Joaquinzinho, não é? Seleção Brasileira, Fluminense. E esse homem batia muito na bola. E ele era o treinador em 75. E ele me ensinou a bater na bola. Ele falou, você, naquela época tinha o centroavante estilo rompedor, sabe? Sim. Então era o cara meio com velocidade, com tanque, vertical. Ele disse, você com a bola no pé é um pouco de dificuldade para a tabela, mas você tem muita velocidade, cabeceia. Então você tem que ser um finalizador. Então ele passou a me ensinar a batida, peito de pé, trivela, não é, curva, e os efeitos, virar o quadril, e uma série de coisas que ele foi me ensinando, e eu sempre fui muito dedicado, treinava sozinho muito, terminava treino, eu ficava batendo bola com o goleiro e tudo mais. Isso depois, não é, como goleiro me ajudou muito,
porque como eu tinha sido um atacante, eu pensava como atacante no gol. Então essa questão do 1-1, essa questão de percepção, de interpretação, não é? Muitas vezes ficar um pouquinho mais afastado e daqui a pouco numa cobrança de escanteio, uma bola parada, partir para antecipar, eu depois já no gol eu já pensava que nem os atacantes, digo, ele vai antecipar, ele vai fazer o que eu fazia. Sim. Então isso aí também me ajudou, e depois como treinador de goleiro, me ajudou também na questão aí já prática de bater na bola e tudo mais para mim. A gente aproveita sempre tudo e aprende tudo com todos. Então isso aí para mim foi importante. E aí começamos na carreira em 1983, não é? Abril de 1983 começamos, numa época que tinha, era o precursor, né, o Raul Carles, professor Valdir de Moraes, Luiz Carlos Schneider, e eu tive, na época nem pensava, eu só queria começar com comissão técnica, né? E aí eu sou o quarto treinador de goleiro, não é? Dentro dos termos caracteres, específico treinamento de goleiro, e sou o único vivo desse quarteto, né? O Raul Carlesso já é falecido, morreu em 88 em Piraí, ele e o irmão dele. O professor Valdir, também espetacular, um campeão pelo Renner aqui em 56, um goleiro que não tinha grande estatura, mas era espetacular. E foi para o Palmeiras, não é fácil, foi para o Palmeiras. Até numa Copa, eu acho que é Rio-São Paulo, aquelas de seleção, né? É. Ele pegou 2 pênaltis do Pedro Rocha, não é? Professor Valdir, Luiz Carlos Schneider, não é? Luiz Carlos Schneider começou já em 79, início de 80. Luiz Carlos Schneider, e eu comecei em 1983, não é? Mas já existia, sabe, o treinador de goleiro, ele existia na forma do prático. Ou seja, qual é o prático? Era aquele profissional que aposentava e ficava no clube, e tinha sido um bom lateral, tinha sido um bom atacante. Então, às vezes ele era agregado à comissão técnica, e então para chute a gol. Então, batia bem na bola, cruzava. O treinamento era esse aí. Então, aqui no Grêmio teve o Zeca, teve Vieira, o Zeca jogou no Palmeiras, Vieira. Eu tive aqui, conheci o professor que a gente chamava de Getúlio Saldanha, que jogou no Vasco, batia muito. Hoje a gente vê os goleiros batendo pé direito, pé esquerdo. Eu já via isso como prático, o Getúlio Saldanha. Em Santa Catarina teve o Edgar, mas nessa questão, caracteres de treinamento de goleiro, né, parte específica, Raul Alberto Carles. E uma curiosidade, eu morei em Cachoeira do Sul e eles são de Cachoeira do Sul. É o Raul, o Rui e o outro irmão, esse que faleceu nessa capotagem que eles tiveram lá em Piraí, esse eu não conheci. Mas a cidade toda conhecia os irmãos Carlesso, não é? Porque o Rui foi meu chefe de coroinha em Cachoeira do Sul, na Igreja Santo Antônio, não é? O professor Raul foi direto para as Agulhas Negras, não é? Ele era aspirante, foi para as Agulhas Negras, ele e o irmão dele. Então todo mundo já conhecia. Então essa curiosidade aí de praticamente, né, o primeiro treinador de goleiro, né, para o futebol brasileiro, nesses caracteres de treinamento, o professor Raul Alberto Carles, eu o conheci na cidade onde eu morei 10 anos, Cachoeira do Sul. Daí é a nossa vida, desde 83, eu vivo, respiro e aprendo diariamente, me aposentei via INSS, dentro do futebol, não é? Primeiro como atleta e tempo de serviço, depois como treinador de goleiro. É a atividade que eu amo, e daí então toda a satisfação e o orgulho de estar conversando sobre, na Associação Brasileira de Treinadores de Goleiro, de um pouco dessa história. Porque assim como eu, muitos também, muitos têm uma história semelhante, têm identificação, e tem todo o meu respeito, tem toda a minha admiração. Então, rápidas pinceladas, que eu acho que nem foram tão rápidas, então aí então começou o Carlos Garcia, o passarinho treinador de goleiro. Sabe que tem um detalhe, né? Quando telefonam aqui para casa e dizem assim, alô, por favor, nós gostaríamos de falar com o senhor Carlos Antônio Garcia.
A mulher larga o telefone e diz assim: que tu andou fazendo? o que, o que tu aprontou? Porque todo mundo, oi, tudo bom? Eu quero falar com o passarinho. Quando chamou, alô, sou o Carlos Antônio Garcia, está? Ela disse, o que tu andou fazendo? É alguma Então, coisa. alguma coisa, essa formalidade aí, porque no mais é passarinho, passarinho. Temos muito orgulho dessa história e pretendemos ainda ficar um bom tempo ainda no futebol, até quando Deus quiser. Não, legal. E professor, e aí nesse seu início, né, assim, eu imagino, a referência, né, que o senhor foi o Raul Carlesso, essa referência que o senhor tinha no início? Porque a Olha, eu gente vou não te tinha dizer, muitos profissionais, né? O senhor foi o sim, quarto olha, nessa. eu, na verdade, em 1976, eu ainda era terceiro goleiro. Terceiro goleiro, porque. Terceiro, segundo, segundo, terceiro, porque tinha uma lenda no gol chamado Sérgio Furtado. E eu tive, já em 76, a ideia e a inspiração de ser treinador de goleiro, mesmo antes de assumir condição de titularidade, certo? Coisa que eu vim a ter a oportunidade em 1980, para dizer que se passaram 4 anos ainda. Porque naquela época, quando não tinha treinador de goleiro, você era fruto de um aprendizado de experiência pessoal, de um aprendizado de rotina, de treino. Não é como hoje, já com o profissional, o treinador de goleiro, que você amadurece o goleiro de uma forma bastante precoce. Quer na parte pessoal, quer na parte psicológica, quer na parte técnica, fundamento e parte específica. Então, naquela época, a gente aprendia muito vendo os outros. E até tinha uma coisa: todo mundo que contratavam goleiros naquela época diziam o goleiro bom tem que ter 28 anos, 27, perto dos 30, porque é um goleiro experiente. E nessa situação eu conheci Oscar Modesto Urruti. Ele é pai do Oscar Sivori, que está no Palmeiras. Ele era goleiro, é um uruguaio. E foi ele que me inspirou realmente, porque eu vi um trabalho de direcionamento manual, um repertório de trabalho, um determinado conceito, certo? A maneira como ele exigia os treinamentos, os conceitos que ele tinha, muito sólidos, certo? Ele era um goleiro de estatura baixa, né? Vamos dizer, 1,75 m, mas fez muita história aqui no futebol gaúcho e no futebol local, aqui na região, aqui em Pelotas, Rio Grande, mas no futebol gaúcho. Ele foi uma referência para mim, certo? O professor Raul Carlesso, eu vim praticamente assim a acompanhar bem o trabalho dele, certo? Já depois ali, em 74 ele foi seleção brasileira, né? Em 1970 ele foi auxiliar, mas já também nessa questão de treinamento para goleiro. Ele lançou um livro, em 1982, já tenho esse livro aí, muito bom, eu acredito ser um dos pilares dentro desses caracteres. Mas a inspiração realmente é o professor, né, já bem idoso hoje, o professor Oscar Modesto Ruth, dada a maneira e dado um repertório todo de treinamento, direcionamento manual, com bola, técnica de trabalho com agilidade, né, porque naquela época a gente treinava muito, era no chute a gol, porque não tinha treinador de goleiro, não é? E eu vi o professor Oscar com uma atenção muito grande, ele era o técnico do time, não é? Então foi a inspiração começou nele e depois segui essa referência com o professor Raul Alberto de Carlesso, professor Valdir de Moraes, outro monstro da área, Luiz Carlos Schneider, eu fiz um estágio com o Luiz Carlos Schneider em 84, no Esporte Clube Internacional, né? Os goleiros eram Gilmar Rinaldi, né? Goleiro Gilmar Rinaldi, preto, e o goleiro Mano. O preparador físico era Júlio Espinosa, o treinador era Dino Sani. Essa era a comissão de 1984. Eu fiquei 10 dias lá, um grande trabalho. Conversei com o saudoso Luiz Carlos Schneider. Ele tinha ido fazer um estágio na Itália, não é? Na Itália ele falou para mim que o trabalho tem correções e muito direcionamento manual também, que se batia muito pouco com o pé na bola.
e que ele gostava era de soltar o pé também, né? Mesclar as duas coisas. E nós concordamos plenamente nisso aí, não é? Até mesmo que ele viu e trabalhamos, né? Viu alguma coisa, então eu falei para ele, né? Que você pode corrigir muita coisa com direcionamento manual, de uma forma pontual, na parte de fundamento, técnica específica, mas depois tem que partir para uma coisa, né, para a situação mais real, a batida na bola, não é? De todas as variantes possíveis, para que o goleiro possa, nesse simulado, experimentar, não é? E praticar, para poder depois dar respostas bem imediatas às situações que aparecem. Mas aí, o professor Oscar Modesto Rucci, a minha inspiração, já em 1976, quando eu já pensava em 76, em ser treinador de goleiro quando parasse. Isso aí, de uma certa forma, até acelerou um pouco, porque eu parei jovem, eu tinha 30 anos, mas já queria ser comissão técnica. E aí começou tudo, de lá para cá, aí é só goleiro, treinamento de goleiro, né, conceitos, e essa é a minha vida e eu mergulho muito disso. E vou morrer fazendo isso. Com certeza vou morrer fazendo isso. Não, bacana. Essa com Bacana, certeza. bonita a história, a trajetória, né? Professor, eu queria perguntar, né, para o senhor, assim, o senhor foi lá do início, né, teve essa possibilidade de, lá no início quando começaram os treinamentos de goleiro aqui no Brasil, né, os treinadores de goleiro começaram na equipe, o senhor foi o quarto, como o senhor diz aí, fazendo parte, Sim. e hoje em dia mudou muito o treinamento de goleiro, né? O treino de goleiro. O que o senhor acha assim, dessa evolução que teve lá do início para os dias atuais hoje? Hoje em dia a gente vê alguns treinos com muitos equipamentos, né? Até que ponto isso o senhor acha que é útil? Como é que foi essa evolução toda dessa trajetória? Como é que é a sua visão para esse aspecto da evolução do treinador de goleiro? Bem, eu falando, fico à vontade para responder, porque eu vivi e pratiquei, certo, esse treinamento. O que existia era de direcionamento antigamente, vamos falar o treinamento antigamente, manual, no tipo de salto, alcance, distância, não frequentar a angulação superior, frequentar a angulação média, frequentar a angulação em bola de perímetro, ou seja, bola rasteira, pé da trave. E isso não, como é que eu posso te dizer, era muito, de uma certa forma, limitado, porque você fazia esse trabalho e depois ia para o trabalho de chute a gol. E nesse trabalho de chute a gol é que você se auto-refinava, certo? Já agora, com o advento do treinamento de goleiro, houve uma evolução muito grande, principalmente na questão fundamento, parte técnica, certo? Você trabalha de forma pontual, uma série de situações a modo de que o goleiro possa dar respostas, não é? Essas respostas que o goleiro tem que dar, ele não pode esperar a pergunta. E quando eu falo isso, faço uma analogia, no sentido figurado da situação, de quando acontece a situação, o goleiro ele já tem que perceber e reagir, perceber e trabalhar. Daí, então, o surgimento de que eu chamo os acessórios, certo? Mas todo o acessório, na minha maneira de ver, ele tem que ter uma função específica e onde você vai colocar aquele movimento em situação real de jogo. Perfeito? Sim. Então, eu acredito muito. E tem que haver um cuidado, certo? Para que esse acessório, ele não vire no trabalho ou naquela rotina de treinamento, não vire uma pirotecnia. Ele tem que ser funcional, ele tem que justificar, certo? Então, por exemplo, justamente por não ter muitas condições, peguei clubes que não tinham condições de me dar tudo o que eu queria, eu trabalho o banco. Eu faço goleiro, trabalhar o banco. E o que eu quero? Eu quero que o goleiro tenha um alcance em matéria de impulsão, em matéria de força explosiva, na angulação superior, na angulação média. Eu quero força, eu quero agilidade, eu quero resposta.
E eu quero colocar isso dentro de um movimento que seja prático e funcional, que o goleiro leve isso para o jogo. Às vezes eu faço um movimento, já tem vídeos, eu saio, o goleiro sai, deita, levanta e eu projeto, bola, mão trocada lá, ângulo superior direito, não é? Mas quando ele cai, já levanta com giro por dentro e já recebe um outro voleio, ângulo superior esquerdo. Bom, onde é que isso encaixa no jogo? Força, velocidade, certo? Impulsão com alcance vertical, angulação superior, mas tão logo cai, já tem um trabalho com muita força e agilidade de retorno e tentar a defesa de uma forma daí já singular, angular, direta, e eu coloquei a bola em outra angulação com muita potência, com grau de dificuldade, levando em conta distância e potência. Bom, isso vai acontecer no jogo. Sim. Isso pode acontecer no jogo. Ou seja, ele fez uma defesa, a bola sai para o lado, alguém traz de novo essa bola para dentro e o outro já entra chapeando, botando, né, tentando fazer o gol. E ele precisa desse movimento que ele treinou, certo? Ele precisa da prática desse movimento e imediatamente tentar resolver essa situação. Eu acredito que você possa fazer um bom trabalho com acessórios, não é? Desde que sejam todos eles visando a parte funcional, a parte prática, que seja simples, que o goleiro treine, acima de tudo, dar boas respostas. Eu sempre falo uma coisa, tem a resposta imediata e tem a resposta instantânea. Já a resposta imediata, a gente tem uma ideia de que existe a pergunta e você já respondeu. Isso tem um tempo. A resposta instantânea é aquela que quando a pessoa está te perguntando alguma coisa, você já termina a pergunta respondendo. Eu trago isso para o treinamento de goleiro. Então, os goleiros têm que estar muito ativos, têm que ser perceptivos, têm que ter capacidade de interpretar, de perceber, certo? E, acima de tudo, de interceptar. Então, todo o trabalho feito com acessório, todo o trabalho feito visando qualificar a parte física, a parte técnica, a parte de velocidade e rapidez de reação do goleiro, eu acho interessante. Mas desde que seja extremamente prático, funcional, aplicável, seguro, dentro desse conceito que eu vejo a questão dos treinamentos. Não, muito bom, professor. Tem uma pergunta aqui do professor Carlos Salomão, né? Ele falou assim, professor, conta a proposta que você recebeu do mundo árabe. Recebeu ligação com salário fantástico, que você recebeu a ligação que ia mudar a sua vida. Como é o nome dele? Carlos Salomão. Salomão, tu te lembra? Me perdoa, mas eu tenho que rir. Eu recebi uma ligação, assim, eu acho que foi em 2011, eu acho 2012, 2013, eu não me recordo, eu acho que foi 2011. Eu recebi e eu acreditei, sabe? E tudo certo, tudo tranquilo, saí do telefone e a minha esposa estava almoçando e eu disse, amor, olha, te prepara, estou indo para o futebol árabe, vamos arrumar, tem que revalidar o passaporte, tal e tal. Eu acreditei. Passou algum tempo assim, eu não sei, porque alguma coisa me disse, dá uma checada, vai ver. Daí o Salomão fez um contato de novo comigo, aí era brincadeira, sabe? Bom, eu ri muito, sabe? Eu achei muita graça, porque eu viajei muito nessa aí, sabe? Foi muito rápida a situação. Aí eu disse para o Salomão, quando tu vier a Pelotas, tu não me avisa, viu? Tu não me avisa. Eu vou na rodoviária, no aeroporto, te dar umas pedradas, tu vai ver só. Meu grande amigo, um profissional, sabe? Carlos Fernando Salomão, eu fiz um estágio no Grêmio, fui convidado a fazer um estágio no Grêmio, e esse rapaz, esse ser humano espetacular, me recebeu lá no Grêmio Futebol Porto Alegrense, braços abertos, entendesse, com todo o respeito, com grande consideração, um profissional extremamente qualificado. Um dia desses eu botei para ele
Quando eu vi o trabalho dele, eu vi a maneira dele trabalhar, a batida na bola, eu pensei de uma forma interior, né? Eu digo, esse cara é muito bom. É muito bom. Um voleio, uma batida de voleio, tipo raquete, raquetada, perfeita. Muito bom, muito humilde. É um cara muito humilde, um estudioso. Então, um grande profissional, merece toda as oportunidades, todo o sucesso do mundo. Eu tenho um grande respeito por esse profissional, por esse ser humano, que é Carlos Fernando Salomão. Um grande amigo, um cara espetacular, me deu todo o apoio lá no Grêmio, esteve sempre comigo. É muito bom, muito bom. Um grande abraço para ti, viu, Salomão? Um grande abraço, merece todo o meu respeito. Mas tá me devendo essa, viu? Eu acreditei, essa do mundo árabe aí, ó. Olha aqui, ó. Eu já estava pensando até que eu era sheik lá, entendeu? Eu digo, tô bem na parada. Mas não, foi tudo isso aí. Pois não, meu amigo. Não, legal. Tem uma outra pergunta aqui, professor. Estão perguntando aqui, é o Muralha DCG. Ele pergunta aqui, pergunta ao professor Passarinho se ele já concluiu o seu livro. Um grande abraço. O professor Everton é que está fazendo essa pergunta. Sabe, esse livro, ele está, como diz, na incubadora desde 1994, acredite, meu amigo. Desde 94. E agora, um pouquinho antes da Covid, eu recebi um auxílio, né, praticamente um aceno da Universidade Federal de Pelotas, através de um amigo que foi meu zagueiro e dá aula lá, entendeu? José Ricardo, me parece que é o nome dele, Ricardo. O nome do livro era Gol, um Caminho Solitário, porque eu vejo o goleiro como um personagem solitário. Quando o goleiro é chamado a intervir, é só ele e a situação, é só ele e o atacante, é só ele e o disparo. Quando ele falha, pode vir o estádio inteiro tentar consolar ele, o que não acontece, né? Ele fica só, ele leva o gol para casa só, ele vive esse momento. Quando ele tem um momento de vitória, ele também vive esse momento. Então, em homenagem a esse goleiro, tanto é que a capa seria o goleiro, certo? A rede, goleiro, a trave, e ele de costa, mas ele andando sozinho. Seria essa capa. E o conteúdo, praticamente, né? Dicas, a parte técnica, a parte específica, os fundamentos, não é? Alguns provérbios, a história de outros goleiros, não é? Muita coisa que tem a ver com o dia a dia do goleiro, com a sua batalha pessoal, com a sua batalha diária, não é? Com a sua luta, com a sua sobrevivência, não é? Então, a ideia é essa aí. Já tenho o livro pronto, eu trouxe um jornalista à minha casa, um amigo, Caldenei Gomes, e ele disse, olha, você tem material aqui para 2 livros. Tudo que você colocar aqui e dissertar, você tem Gol, Caminho Solitário 1 e 2. Então, agora, depois do Covid, né, eu volto, estive lá na universidade conversando, não é, com o Zé Ricardo, né, com o responsável também, e aí eu pretendo realmente escrever esse livro aí. Então, mas nada se perde, porque tudo aquilo que já tínhamos escrito, hoje revisamos, procuramos atualizar, não é? Reatualizar, inclusive algumas coisas, e tudo aquilo que estamos experimentando como novidade, como conceito, como atualização, estamos também agregando a esse texto que já temos ali. É alguma coisa que tem que ser, né, não para vender, não é para vender, não. É alguma coisa que tem que ser útil, que o goleiro possa abrir, certo? Aquele que tiver o livro, possa abrir em qualquer página e dizer assim, puxa, eu abri na página 98, estava falando sobre tal tema. Pô, interessante esse tema, isso vai me ajudar hoje. Então, a mesma coisa, ele abriu o capítulo 2, vamos supor, puxa, esse capítulo é interessante, isso vai me ajudar hoje. É alguma coisa que tem que ajudar o goleiro constantemente e que ele possa recorrer a essa fonte de informação dentro de uma abordagem que o ajude, que seja simples, que seja objetivo, que não seja cansativo, mas que, acima de tudo, possa ajudar o goleiro, ou então o próprio treinador de goleiro, né, que vier adquirir o livro, no sentido
de obter essa informação. Não, interessante. Tem mais uma pergunta aqui, professor. É David. Ele está falando assim, já que falávamos de treinos com determinados tipos de materiais, pergunta para o professor como é o treino voz e violão. Ele está agradecendo por todos os ensinamentos e que é um grande fã do senhor. Esse aí, nossa senhora, David Cerruti, baita goleiro, grande goleiro. Um goleiro rápido, um goleiro espetacular, junto lá com o Ricardo Vilar e junto com o Roger Catti, que a gente trabalhou. Voz e violão eu chamo acústico, não é? Um treinamento acústico, que é o seguinte, é só o goleiro, o treinador de goleiro, 3, 4 bolas, e uma série de movimentos sem nenhum marcador, que não tenha marcador, uma série de movimentos sem acessórios, e levando em conta uma intensidade altíssima, simulando situação de jogo. Então, o que eu chamo, às vezes, testosterona livre, é pegada total. Não é pegada total, é uma série de combinações, jogo de perna, chute bola no canto. Quando o goleiro levantou, ele já está tomando uma bola centralizada, já toca uma bola de condução, não é mão preferencial, mas quando ele levantou, ele já tomou outra lá no canto e depois já inverte. Então, aí é só o goleiro e o treinador, sem marcador, não é, sem acessório, sem nada. Isso aí é um acústico que eu chamo voz e violão. E seguido nós fazíamos lá, eu às vezes chegava para o treino, e aí professor, e aí tudo bem? Eu digo, olha galera, hoje nós vamos só no voz e violão. Hoje vai ser um acústico, vocês e eu, e outra coisa, vamos fazer um coro tipo capela, entendeu? Nem acompanhamento nós vamos ter. E esses goleiros, assim, eles entendiam, gostavam muito de trabalhar, são monstros, são profissionais espetaculares, e o David merece tudo de bom que está acontecendo com ele. Fico muito feliz. Nada do que está acontecendo com esse goleiro, com o David, caiu do céu. Tudo é conquista dele. Muito focado, trabalhador, uma agilidade, uma força impressionante, e é incansável. Ele é um goleiro, entra para trabalhar e sai com a consciência de que trabalhou bastante também, como foram todos os demais, né? Mas ele merece tudo de bom para ele e os familiares dele. Um grande prazer ter trabalhado com o David. Começamos em 2016 e o David foi contratado como um terceiro goleiro e ganhou a condição, porque o titular que tinha sido contratado, o Ricardo Vilar, um outro excepcional goleiro, certo? Ele sofreu uma lesão, mas a oportunidade deles, eles iam disputar mediante a treinos comigo. Mas acontece que o Ricardo lesionou e o David aproveitou a oportunidade e ganhou e aí fez um excelente campeonato, foi revelação, 3, 4 vezes craque da rodada. E aquele ano ele já terminou como um goleiro já definitivamente consagrado no futebol gaúcho, tanto é que nunca mais parou, merece tudo. Grande David, trabalhamos 2016 e 2017, trabalhamos junto, muito ajudou o Esporte Clube de São Paulo, um grande profissional. Um grande abraço, David, você merece. Não. Você merece mesmo, realmente. Legal. Professor, tem mais uma pergunta aqui do grande mestre Jair Bragança, que ele está querendo saber a sua opinião, que é uma velha polêmica que se tem, né? Que para ser treinador de goleiro precisa ter jogado no gol? Qual é a sua opinião? Olha, eu vou te dizer uma coisa, existem grandes profissionais, desde que estejam envolvidos com a atividade, eles podem fazer um grande trabalho. Sem nenhum problema. Podem fazer um grande trabalho. Mas necessitam de uma proximidade muito grande com o goleiro, o mundo do goleiro, as técnicas do goleiro, os fundamentos do goleiro.
certo? Porque jogar no gol é uma outra história. É uma outra história. O que ajuda o treinador de goleiro que jogou no gol é que tudo aquilo que ele vai fazer, ele tem a tutela da experiência, certo? Já teve a Tudo aquilo, oportunidade de vivenciar tudo aquilo, né? exatamente, ele tem a tutela da experiência. Por exemplo, quando você fala em bola rápida, o executor, o cara que bate a bola, ele tem experiência dessa bola rápida da maneira que ele bateu, certo? Então, ele sabe efeito, velocidade, ascendência e descendência da bola que ele quer, de uma forma abrupta, tudo tranquilo. E aí ele vira treinador de goleiro. Mas aí tem o treinador de goleiro, que é goleiro, ele tem uma outra realidade em relação a essa bola. Enquanto um tem a experiência de como bateu e como fazer essa bola chegar ao gol, o goleiro, o treinador que foi goleiro, ele tem experiência de como essa bola vem. Isso aí muda o foco. Entendeu? Isso aí muda o foco. Então ele tem experiência de como essa bola vem. E mais, e para trabalhar isso, ou enfrentar isso em jogo, ele tem que exercitar algumas coisas que, às vezes, os práticos não precisaram exercitar, certo? Porque não jogaram no gol. Que é uma coisa chamada escolha e decisão. Então, você tem que escolher certo, para decidir também certo. Certo? Então, não adianta você decidir certo se você escolheu errado. Esse é o mundo do goleiro. E esse mundo, o cara que jogou no gol, esse mundo ele conhece, certo? Ou na sua totalidade, ou até onde ele pôde, ele tem uma outra percepção. Mas os dois podem fazer um grande trabalho. Eu tenho um profissional chamado Gilmar Girardi. É um lateral. Mas ele faz grandes trabalhos porque ele é muito envolvido com o goleiro. Muito envolvido. Certo? Ele, dentro do feijão com arroz que ele faz, ele procura fazer muito bem feito. Ele procura se atualizar. Ele procura ver vídeos. Ele procura entender e decifrar os vídeos que ele vê. Não é? Outras vezes, conversando, tem outros goleiros que não jogaram no gol. Professor, esse trabalho que o senhor colocou, a finalidade dele para quê? Não é? Onde é que ele encaixa? Qual a parte conceitual dele? Porque eu não posso só apresentar isso por cópia, eu tenho que ter um conceito disso. Não é? Então, quando o profissional é envolvido com o mundo do goleiro, com a técnica do goleiro, com as evoluções, e ele ingressa nesse mundo, ele não tem nenhum problema, ele pode fazer um grande trabalho, mesmo não tendo jogado no gol. Mas a grande desvantagem, né, alguma desvantagem, é que quem jogou no gol sabe essencialmente de tudo o que enfrentou, como enfrentou, o que aconteceu, por que aconteceu, onde tinha que melhorar, por que tinha que melhorar, certo? O fundamento de cada trabalho. Então, isso é muito importante. Por exemplo, quem jogou no gol sabe que fundamento é uma coisa e que técnica é outra. Certo? Sim. Sabe que o fundamento ele é uma estrutura básica. Uma estrutura básica. Daí vem de fundação. Fundamento, então, são alguns movimentos básicos e prioritários. Bom, isso é fundamento. A parte técnica. Bom, a parte técnica é a execução desses fundamentos, mas de forma qualificada. Então, existem detalhes que vão tornar essa técnica mais simples, essa técnica mais segura, essa técnica mais aplicável, certo? Essa técnica, dentro de simplicidade e algumas abordagens, é um movimento do fundamento de forma qualificada. Bom, são coisas bem diferentes. Se o cara que jogou no gol, ele não conhece bem isso, desconhece ainda, e alguém explica para ele entende muito rápido. Certo? Ele entende muito rápido. Quem não jogou no gol já vai precisar um tempinho a mais, uma explicação assim mais prolongada,
sobre fundamentos e a parte técnica, porque tem muita a diferença de quem esteve ali e executou, de quem não esteve ali e está na atividade, formando, orientando. Sabe, eu me atrelo até a uma outra coisa, emendo nessa resposta. Tão importante quanto formar e informar é saber corrigir. Esse é um grande detalhe, certo? É saber corrigir. E quem jogou no gol, por ter sido corrigido, ele tem essa noção de correção, certo? Mas isso não quer dizer que o profissional que não jogou no gol não venha a obter essas informações e também desenvolver esse trabalho. É que a experiência de quem esteve ali no gol ajuda bastante na atividade treinar e formar goleiro. Ajuda bastante, mas não elimina de maneira alguma grandes profissionais que estão na atividade, não jogaram, mas estão envolvidos, são estudiosos, fazem cursos, certo? E procuram a cada dia evoluir a modo de prestar um melhor serviço ao goleiro. Hoje existe uma consciência dentro da profissão e da atividade muito grande, certo? Todo mundo quer o seu destaque à custa de muito trabalho, de muita informação. Todo mundo vai fazer seus cursos. Então, nesse aspecto aí, vale. Resumindo, vantagem para quem jogou no gol, existe sim, porque enfrenta, não é? Porque repassa aquilo que enfrentou, mas não, de maneira alguma, vem a desmerecer a quem não jogou no gol, que não possa ter condições de fazer um grande trabalho. Com certeza, pode fazer um grande trabalho, sim. Essa aí é a situação. Não, tá bom. O professor Jair aqui está agradecendo, né? A gente tem aqui tem várias pessoas, né, mandando solicitação. O Ricardo Vilar mandou um abraço para o senhor. Ô, monstro. Mandou um Outro abraço. fera. Tem aqui o Guilherme Medina. Tem muita gente Uhum. aqui. Tem bastante gente aqui entrando, que entrou Goleiro. na live aqui. Professor, o nosso tempo, né, tá terminando, o papo tá bom, o tempo vai passando muito rápido, né? E quando a gente vê aí já está perto da gente tá estourando, né? Eu queria, Sim. assim, agradecer muito a esse bate-papo, né, a essa oportunidade, mais uma vez em nome da BTG, né? Agradecer ao senhor por ter aceitado o convite. Eu acho que esses 54 minutos aqui foi uma aula para a gente. Isso aí a gente não tem curso nenhum que pague isso, que a gente tem uma oportunidade de estar aprendendo com pessoas com o gabarito, com a qualidade do senhor. Então, assim, muito obrigado, né? Muito obrigado em nome da BTG, meu particularmente, por esse bate-papo, por esse ensinamento. Eu acho que foi um papo bem interessante e eu tenho certeza que todo mundo que estava nos assistindo gostou, ficou super satisfeito. Tá bom? Tenho tempo aí para o senhor fazer as suas considerações. Muito obrigado mesmo. Olha, a honra foi toda minha, o prazer foi todo meu, não é? Nesse bate-papo, nessa troca de informação, certo? Sobre o goleiro, a vida do goleiro, e a gente poder falar um pouco da nossa vida como profissional, não é? Então, para mim marcou demais, e se houver oportunidades futuras eu estarei à inteira disposição. E parabenizando, porque eu costumo falar que o goleiro ele é uma arma branca de outra têmpera, certo? Não é qualquer um que vai para o gol. Não é qualquer um que vai para o gol. Não é qualquer um que vai para aquela tensão silenciosa, para aquela responsabilidade. Treina diferente, não é? Vive uma realidade também diferente em termos de cobrança, certo? É cercado de tanta gente, não é? Torcedores e até mesmo na equipe, com colegas ali na equipe, mas enfrenta um momento pessoal de decisão, só ele e o lance, só ele e a bola, só ele e o atacante, certo?
E quando há satisfação da grande defesa, sabe, aquilo acontece e depois passa, é diferente. O atacante, sabe, ele fez 3 gols no jogo, vão lembrar desses 3 gols pelos próximos 3, 4 meses. O goleiro, sabe, dentro do campeonato, ele pode ter defendido 3 pênaltis, ter sido o melhor em campo em 3 rodadas, mas no final do produto, se as coisas não correram bem, isso é esquecido. Por isso que eu falo que o goleiro é um personagem solitário. Então não é fácil ser goleiro, é um desafio, mas é um desafio para fortes, é um desafio para vencedores, é um desafio com muita persistência. E o treinador de goleiro, hoje inserido em comissão técnica, e tem que ser valorizado, certo? Ele é o personal trainer disso, ele é o companheiro, ele é o anjo da guarda do goleiro. E quem é o anjo da guarda dos treinadores de goleiro, graças a Deus, criaram a Associação Brasileira dos Treinadores de Goleiro. É a nossa casa, são os nossos companheiros, são os nossos parceiros, são os profissionais. Então, nós somos uma população, nós somos um povo. Então, unidos, com certeza nós prestaremos um melhor serviço, justificando tudo aquilo que esperam da gente em termos de trabalho, em termos de evolução e aprimoramento para os nossos goleiros. Daí toda a minha satisfação me coloca, olha, passou muito rápido, viu? É verdade. passou muito rápido, sabe? Eu tinha algumas coisas aqui, sabe? Eu digo, porque eu anotei, sabe? Eu anotei aqui, eu digo alguns termos e tal, e aqui assim, ficou aqui, parece que foi só um preâmbulo, uma apresentação aí. Não, eu espero ter podido colaborar, certo? E o que precisarem de mim, eu estarei à inteira disposição. Tá Tá bom? bom. Professor, muito Muito obrigado, honrado. tá? Tem muita gente aqui dando felicitações para o senhor, o Salomão, o professor Everton dos Muralhas de Campina Grande, professor, Grande trabalho em Campinas. professor Rafael Carvalho, que é o Oh, Bagé, que é da base do Palmeiras. Tem grande. bastante gente aqui, o Fábio Marques, tem muita gente aqui dando as solicitações, tá bom? Meus Então, amigos. Cara. eu que agradeço mais uma vez, o nosso tempo aqui está encerrando, muito obrigado mesmo, Tranquilo. e com certeza nós teremos mais um papo, porque a gente ainda vai ter mais assunto aí para a gente estar podendo estar aprendendo. Vou esperar, olha, pode ter certeza, vou contar com isso. Olha, estou com o teu WhatsApp, olha aqui, ó, 2 e 3 eu vou te mandar. E aí, o nosso papo. Vamos ter sim, pode deixar, professor. Muito feliz. Um grande abraço para você, prazer te conhecer, tá bom? Tá Pessoa bom. assim já com simpatia, pô, muito obrigado mesmo. Vou estar inteira à disposição e pode contar comigo, tá bom? Essa gurizada toda aí que tá aí, um grande abraço para eles, tá bom? Trabalhei com todos eles, a maioria. Que Deus os abençoe, tá bom? E Deus abençoe a você, seus familiares e a Associação Brasileira de Treinadores de Goleiro, tá bom? Nossa casa, nossa família, nosso local, nosso lugar. Tá bom, professor. Muito obrigado. Boa noite, tá? Boa noite a todos aí que participaram. Até a próxima. Um abraço, obrigado. Grande abraço, viu? Até a próxima. Falaremos.